Olá, tudo bem com você? Mais uma identidade começando. Eu sou a Gabriela Frontini e juntos vamos conhecer mais uma história que vai nos lembrar o valor do cuidado, da paciência e que o amor nunca desiste. A história de hoje é um convite para olharmos com mais cuidado para aqueles que estão à nossa volta, para entendermos que mesmo diante da dor, há espaço para o afeto, para o amor e para a reconexão. Hoje vamos conhecer a Cláudia Alves, uma filha que viveu momentos desafiadores ao lado da sua mãe, que enfrenta a doença de Alzheimer. E no meio de tantas lutas, encontrou novas formas de amar e de se conectar com a sua mãe, mesmo diante de muitos desafios. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta a Cláudia já vai estar conectada com a gente para nos contar todos os detalhes dessa linda história. O Identidade volta já! Algumas histórias nos lembram o quanto é importante cuidar de quem um dia cuidou de nós. A história da Cláudia é cheia de memórias, algumas dolorosas, outras cheias de amor e recomeço. Quando a doença de Alzheimer chegou e mudou a vida da sua mãe, Cláudia foi desafiada a olhar a sua mãe com novos olhos e descobriu um novo jeito de amar, de se conectar e de estar presente. Entre gestos simples como um toque na mão, um olhar mais demorado, ela buscou caminhos de cuidado e afeto, onde antes havia feridas e aprendeu com as relações que o maior presente é nós termos ali a presença das pessoas. Hoje vamos conhecer mais sobre essa história que ensina sobre paciência, afeto e a beleza de redescobrir o vínculo entre mãe e filha, mesmo quando as lembranças parecem se perder no tempo. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Cláudia, quando você olha para a sua infância, ali marcada por uma disciplina rigorosa, quais memórias vêm primeiro à sua mente? Então, eu tive uma infância bem dolorosa mesmo, porque eu tive uma criação muito rígida, que foi, uma continuidade da criação que a minha mãe teve. E eu lembro com certa tristeza, mas também eu lembro do cuidado, né? A minha mãe não era capaz de me acariciar, dizer que me ama, mas ela tinha um cuidado, né? Ela demonstrava o amor dela através do cuidado. Eu sempre fui muito bem cuidada, sempre andava muito bem arrumadinha, os cabelos cheios de cachinho, sempre bem limpinha, cheirosa. Então, isso, eu sinto que era a forma que ela tinha de demonstrar o amor dela. Certo. E você também sofreu a perda de um irmão, né? Que foi um momento muito doloroso. De que forma esse luto impactou a sua relação dentro ali da sua família? Então, a perda do meu irmão foi uma tragédia para todo mundo, né, para a família, para os amigos, porque ele era uma criança. Ele só tinha 14 anos, eu tinha 12. E isso impactou muito na vida da minha mãe, que já tinha depressão, já tinha alguns transtornos neurológicos, então ela nunca superou. Eu entendo que eu nunca passei por isso, mas eu sou mãe, sou vó, eu sei que a perda de um filho é uma dor que não cura, né. Então, assim, eu encarava isso como um direito dela, e quando eu não tinha a atenção e o cuidado dela, eu achava que ela não, eu não tinha o direito de desejar esse carinho, esse cuidado, porque a minha mãe sofria pela perda do filho, e de uma certa forma era o filho preferido dela. Então eu, no meu lugar de segunda filha e de não ser a preferida, eu sofria também, porque inclusive ninguém enxergava o meu luto. E eu vejo que isso é muito frequente quando, uma mãe perde um filho, dificilmente as pessoas conseguem perceber que aquela família tem outros membros além da mãe, né, tem o pai, tem os irmãos, e que todo mundo sofre um luto. Eu vejo que isso é muito comum. Uhum. Então eu tive essa aconteceu isso comigo, né, de não ninguém enxergar a minha dor,
e eu sei que acontece com muitas famílias, infelizmente. E justamente por você ser criança também na época, né, da perda do seu irmão, as pessoas às vezes pensam assim: "Ah, mas a criança não sabe nem direito o que está acontecendo, não entende que ela também tem sentimento e que o luto para ela Com também cer foi difícil", né, Cláudia? com certeza, foi muito difícil. Agora, alguns ciclos de trauma e disciplina vieram ali, da sua relação com a sua mãe. Em que momento você percebeu que essa herança emocional estava presente na sua própria vida? Só depois de adulta. Eu achava porque, assim, a minha mãe, apesar de ter tido uma infância muito dolorosa e muito traumática, ela idolatrava meu avô. Meu avô que tinha esses castigos tão severos, a minha mãe idolatrava ele. E eu também, eu também adorava meu avô. Ele era muito carinhoso comigo, com os outros netos também. Então acho que ficou meio que escondido tudo aquilo, sabe, apesar dos filhos terem traumas, né, os netos não, os netos tiveram uma relação muito amorosa. E só depois de adulta que eu comecei a perceber que talvez a minha mãe não conseguisse demonstrar um amor que ela não tinha. E assim, ela não tinha, mas, eu acredito que meu avô também tinha essa relação de cuidado com ela, né, de proteção e de cuidado, mas não era uma relação afetuosa. Eu acho que isso acontece muito na minha geração. Eu tenho 63 anos e quando eu conto a minha história, quando eu tenho feedback do livro que eu lancei, as pessoas se identificam muito, falam: "Cláudia, a tua história é a minha história". Então eu vejo que é uma geração, né, que foi, atingida por um ciclo de comportamentos, do passado. E eu não sei como foi a criação do meu avô, porque eu nunca ouvi dele, né. Eu tenho ciência das histórias que a minha mãe contava, mas do meu avô eu não tenho, mas eu acredito que, seja uma repetição de ciclos dolorosos. Sim, até porque naquela época as crianças eram vistas de maneiras diferentes, né? Não eram tão próximas assim dos pais, nem dos avós. Era realmente diferente. A minha mãe conta, por exemplo, que ela foi conhecer ali a sala de jantar da casa dos avós quando houve um velório que velaram uma pessoa ali naquela sala, porque era uma coisa meio assim, não, a criança não pode ir ali. Era diferente, né? A Exatamente. criação era de forma muito É, diferente. Bom, Cláudio, o tempo foi exatamente. passando. A sua mãe também foi envelhecendo e tudo mais. Como é que foi para você reconhecer os primeiros sinais da doença de Alzheimer na sua mãe? Então, Gabriela, eu não reconheci. Eu fui pega de surpresa, a minha mãe tinha depressão e eu achava que ela era muito apática, eu achava que ela vivia cochilando, então meu marido, a mãe dele também era idosa e ele conheceu um médico que era referência em neurologia e ele falou: "Vou levar minha mãe". Aí eu falei: "Ah, então vou levar minha mãe também, para ver se está tudo bem com ela, né, porque ela toma umas medicações que deixam ela muito sonolenta". E aí eu fui junto. Nós fomos juntos, ele com a mãe dele, eu com a minha, e para minha surpresa, a mãe dele estava tudo ok, e quando foi a vez da minha mãe, a consulta, eu recebi esse diagnóstico, que a mamãe estava com Alzheimer e nem era a fase inicial, já era a fase moderada. Os comportamentos que ela tinha, que eram sinais de Alzheimer, eu achava que era falta de concentração, distração, achava que era coisa da idade. Eu nunca liguei ao Alzheimer, até porque eu não conhecia os sintomas do Alzheimer. A gente pensa que Alzheimer é só memória, né, mas não é, é comportamento. É muito além da Muito memória, né? comportamento. É muito além de memória. Sua mãe tinha Então eu quantos anos, Cláudia? A mamãe tinha 76 anos quando ela foi diagnosticada. Uhum. E eu sei que a sua filha também teve um papel importante ali em identificar algo diferente no comportamento da sua mãe, né? Como é que foi ouvir isso dela? Então, a minha filha, como ela ficava mais tempo, eu trabalhava muito, e a minha filha, ela ficava mais tempo com a avó, percebia mais coisas. Então, e ela foi criada também pela avó, assim como eu ajudei a criar meus netos, a minha mãe ajudou a criar meus filhos, né.
Sempre trabalhei muito, então a mamãe ficava responsável por coordenar a casa, botar para a escola e cuidar deles. Então a minha filha percebeu que a avó estava diferente. Ela já era adulta e falou: "Mãe, a avó tá diferente, mãe. A vovó tá diferente, ela tá esquisita". Mas eu não conseguia perceber nada, porque eu chegava tarde do trabalho e quando eu chegava já estava quase na hora de dormir. A gente jantava em família e depois via um pouquinho de TV e ela ia dormir. E no dia seguinte eu saía logo cedo, então eu não percebi mesmo. Uhum. Mas a minha filha também não sabia sobre a doença de Alzheimer, ela só achava que a avó dormia muito, que a avó tinha comportamentos diferentes, de implicância com ela, implicância com meu filho. E aí ela falava que achava que isso não era normal. E aí, com o avanço da doença, sua mãe começou a ter então os lapsos de memória e momentos até de confusão. Como é que você lidou emocionalmente com essas situações? Então, Gabriela, eu sou um pouquinho diferente, meio um pouquinho fora da curva da maioria das pessoas. Logo que eu descobri que era Alzheimer, eu comecei a estudar muito sobre a doença. E eu ficava esperando acontecer, porque eu não sabia em que momento que ia mudar alguma coisa, porque é uma doença neurodegenerativa, mas é lenta, sabe? Não é de uma vez que vai acontecer que ela vai esquecer disso, esquecer daquilo. A mamãe ela nunca esqueceu de mim. Ela esqueceu meu nome, ela não sabe que eu sou a Cláudia, filha dela, mas ela tem uma relação de carinho e de afeto comigo hoje, porque ela sente que eu sou a pessoa que cuida dela. Então, assim, ela nunca esqueceu de mim, até porque nós sempre moramos juntas, então ela vê que quem está presente ali sou eu. Né, então assim, eu não tive, esse baque de: "Ai meu Deus, aconteceu Uhum. isso", só em certas situações pontuais, como a questão do banho, a questão da higiene pessoal, das necessidades fisiológicas, que a gente não sabe que isso vai acontecer, né. A gente não imagina que nossa mãe vai dizer que tomou banho sem ter tomado, que vai querer ficar uma semana sem tomar banho, uma semana sem trocar de roupa. E eu, pela relação distante que eu tinha com a minha mãe, eu tinha vergonha de falar para ela que ela não tinha tomado banho, eu tinha medo de causar um constrangimento, então eu criava, um jeito de fazer com que ela tomasse banho sem eu dizer que ela não tomou, que ela trocasse de roupa sem eu dizer que ela estava com aquela roupa há muito tempo. Quando eu conseguia fazer com que ela entrasse no banho, eu deixava a porta aberta e ia lá correndo, trocava roupa, sabe, tirava aquela roupa que ela ia vestir novamente, eu Uhum. tirava e botava outra no lugar, escondia a que estava suja para eu poder lavar. Então, assim, eu fui criando mecanismos para lidar com aquilo sem que, deixasse a minha mãe constrangida, aborrecida, com raiva, até porque eu tinha medo. Eu fui criada com medo, né. Uhum. Então eu tentava sempre fazer com que ela nem percebesse, que não fosse uma coisa constrangedora para ela. Tinha que ter todo um jeitinho ali, né? É, é. Bom, no próximo bloco, gente, a Cláudia vai contar como que a comunicação não verbal transformou a forma como ela se conecta com a mãe. E enquanto a gente vai para o intervalo, eu quero que você conheça o nosso catálogo de revistas Esperança. O Identidade volta já. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar: saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site novotempo.com/escola bíblica. Escolha a revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa revista Esperança? Neste caso, selecione a opção TV. Pronto! Você receberá seu material em breve. É muito fácil. Não perca sua revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da esperança.
Identidade de volta hoje conversando com a Cláudia Alves, que está aqui contando sobre a sua relação com a sua mãe após descobrir a doença de Alzheimer. E antes dela contar o restante ali da história pra gente, eu quero te lembrar que neste mês o Anjos da Esperança tem uma nova missão e você pode se juntar a nós. É a missão de levar esperança para quem sofre em silêncio, viu? Nós queremos ampliar a distribuição das nossas revistas Esperança, que falam de saúde mental, e manter um programa sobre mente e espiritualidade com a doutora Rosana Alves, que em breve vai estar no ar. Então eu convido você a fazer uma doação pela chave Pix anjos@novotempo.com e nos ajudar então a levar a esperança para quem sofre. Sou anjo, sou Novo Tempo. E agora retomando aqui o nosso bate-papo com a Cláudia. Cláudia, o toque, o olhar, pequenos gestos ali, eu quero saber como é que essa comunicação não verbal transformou a forma de você se conectar com a sua mãe. Então, eu descobri, sem querer, que eu mudando o meu tom de voz, a minha forma de falar, tendo muita paciência, empatia, era o único jeito. Eu tinha que descobrir um jeito de dar certo. E eu descobri com o jeito mesmo, mudando meu tom de voz, tentando ser sempre muito suave. As pessoas falam: "Por como que eu consigo ser assim?". É a prática, né. Então depois que eu descobri, eu estava fazendo um curso, de inteligência emocional, e aí eu descobri a neurociência e procurei uma pessoa que eu já conhecia, um amigo, e ele me ajudou nesse entendimento da comunicação não verbal, né. E eu achei que aquilo era o máximo, que era desse jeito que eu ia conseguir me comunicar com a minha mãe. Então eu descobri que nós temos o sistema límbico, que é uma área do cérebro que guarda as emoções. Então, se você fala num tom áspero, mesmo que você não seja proposital, você quer falar: "Ah, reagiu porque ela está te agredindo, não me bate, você está me batendo". Você falando dessa forma vai, eh, criar uma barreira, sabe. Então, assim, de outra forma você pode falar: "Vem cá, deixa eu segurar sua mão", sabe, mudar o foco e trazer sempre olho no olho, mão mão na mão, carinho, toque e voz suave. Isso Uhum. ajuda muito na comunicação das pessoas com demência, porque já é um turbilhão de emoções, de memórias, de confusão naquela cabeça. Quando encontra uma voz suave, um toque carinhoso, um olhar dentro do olho, de verdade, uma presença real, muda. É Uhum. só testar, muda de verdade. Isso, para você conseguir, você tem que estar bem emocionalmente, porque quando você está ansiosa, com medo e insegura, você não consegue passar essa sensação de segurança para o outro se você não tem. Então a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional para conseguir lidar com uma pessoa com demência. É verdade. Você, inclusive, Cláudia, criou um canal ali, né, para compartilhar a sua experiência. Qual que foi ali a sua motivação principal para levar essa mensagem ao mundo, né, para mostrar o seu conhecimento também que você aprendeu estudando, para aprender a lidar com essa nova situação para as outras pessoas? Então, eu costumo dizer que isso demorou. Eu descobri o diagnóstico da minha mãe em 2010. E eu criei a minha primeira rede social em 2016, que foi um canal no YouTube. Então, eu demorei 6 anos treinando, aprendendo, sofrendo, chorando, adoecendo, para descobrir que não precisava ser daquele jeito. E quando eu descobri, virou uma chavinha em mim que eu queria mostrar para as outras pessoas, porque quando eu estava na dor, no sofrimento, no desespero, eu procurei ajuda na internet. Como que eu ia achar, mudar aquela realidade que vivia dentro da minha casa? E eu nunca achei essa ajuda. Eu só via dores piores que a minha e situações muito mais difíceis do que a que eu passava. Uhum. Então, quando eu consegui controlar a situação, eu falei: agora eu vou mostrar para o mundo que é possível ser diferente. E aí eu criei o canal Bom do Alzheimer no YouTube, onde eu comecei a compartilhar com as pessoas vídeos do meu dia a dia com a minha mãe. E aí foi um boom, foi um boom.
As pessoas adoraram e me pediam mais e mais e mais. Isso me incentivou muito a estudar mais sobre o tema, a criar outras redes sociais. Hoje eu tenho quatro redes sociais, a menorzinha, a última, o TikTok, que eu criei bem depois, mas tem YouTube, Facebook, Instagram, que já tem mais de 2 milhões de seguidores. E para mim isso também é uma forma de rede de apoio para mim, porque quando eu sei que eu não estou sozinha, que eu sei de relatos de outras pessoas e que eu tento ajudar as outras pessoas, isso me impulsiona a estudar mais, a pesquisar mais e criar outras formas de comunicação com o mundo inteiro. E assim, eu não tenho a noção do alcance que eu tenho. Porque eu sou reconhecida até fora do Brasil. Eu fui a Portugal e no shopping uma pessoa reconheceu a minha voz. Olha como é que a comunicação através da voz é importante, Uhum. né. Eu estudei isso também, que a voz, ela é responsável por 80% da sua comunicação. Então, eu estava de costas, falando com a minha amiga olhando uma vitrine, e a moça estava de costa num quiosquezinho do shopping. Quando ela ouviu a minha voz, ela virou e falou: "É Cláudia?" Aí eu olhei, eu falei: "Meu Deus, eu estou em Portugal". E ela falou: "Reconheci você pela voz". Olha como é que é Uau. importante a gente, ter um tom sempre daquele jeitinho. Ela Uhum. me reconheceu pela voz e muita gente me reconhece pela voz. Eu achei isso muito, impressionante como é que as pessoas conseguem gravar, né, é um outro tipo de memória, né, Uhum. que guarda a minha voz. Então eu acho isso muito bacana. E aí em maio eu lancei o meu livro. Pode falar do livro? Pode falar do livro. Então, gente, eu lancei o meu livro em maio pela editora Sextante. O nome do livro é O Bom do Alzheimer: Como a doença da minha mãe foi a nossa cura. E essa cura, gente, é uma cura emocional. Esse livro, ele traz não só maneiras de você ter um manejo com a pessoa com a doença de Alzheimer, mas fala sobre perdão, sobre ressignificar uma relação dolorosa, sobre ciclos de violência e como superar isso tudo. Eu não vou dizer que todo mundo consegue, porque cada pessoa é única, cada trauma é pessoal, mas ajuda muito, porque através desse livro eu recebo mensagens lindas me agradecendo de como esse livro tem ajudado as pessoas, não só com Alzheimer, mas que cuidam de Alzheimer, mas que cuidam de qualquer doença e qualquer tipo de cuidado. Como é importante você ressignificar uma relação dolorosa. E está aqui o livro, você encontra em todas as plataformas digitais para comprar e em todas as livrarias também, tem na Travessa, tem na Vila, com certeza na livraria do seu bairro, uma livraria grande, vai ter esse livro. Muito bom ver você compartilhando seu conhecimento através das redes sociais e também do livro, e com certeza ajudando muitas famílias, né? Agora, Cláudia, para a gente fechar bem rapidinho, o que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo agora, que talvez passa por uma experiência como a sua, assim, desafiadora para aprender a lidar com uma pessoa idosa, com doenças que não são fáceis de lidar? Primeira coisa que eu gostaria de falar é para ligar uma sirene. Todo mundo que tem um familiar idoso em casa, não acredite que uma mudança de comportamento é coisa da idade, que é coisa de pessoa que já envelheceu, que está ranzinza porque envelheceu. Isso não é normal, gente. Se você passa por um comportamento desse, vá com seu familiar num geriatra, num neurologista, porque pode ser uma demência. E falar em demência não é vergonhoso, sabe? A população idosa está crescendo muito. Nós estamos vivendo uma pirâmide invertida, onde a base do jovem está diminuindo e está aumentando o número de pessoas. Até 2050 vai dobrar. Uhum, Então, assim, todo mundo tem que ter esse alerta. Preste verdade. atenção no seu familiar idoso. E o que eu tenho para falar é que tenha muita paciência, muito carinho com o seu familiar, porque isso ajuda muito no manejo com a doença. Verdade, carinho e muito amor. Muito obrigada, Amor e Cláudia. Até o nosso presença. próximo programa aqui. Fique com Deus, Deus te abençoe aí em casa também e até mais.
Tchau, tchau.